Nós já estamos aí há 5 domingos estudando esse texto e hoje eu finalizo o sermão que comecei domingo passado sobre algumas aplicações de como mortificar o ego. É sobre isso que nós estamos vendo já 2 domingos, há 3 domingos estamos vendo o ensinamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós vamos ler todo o texto, até o verso 42, que diz assim, Mateus 5, 38 a 42. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra de Deus e que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações, iluminar as nossas mentes, para que nós possamos entender um pouco mais aquilo que Jesus quer nos ensinar através das suas palavras. Então, como nós estamos aqui finalizando, dando continuação ao sermão de domingo passado, nós precisamos ver o cerne daquilo que nós estamos aprendendo, daquilo que nós estamos meditando até aqui. Domingo passado eu disse para você que quando nós olhamos para esse trecho, todo esse trecho, principalmente a partir da fala de Jesus aí, quando ele começa a falar, se alguém te der um tapa na face e todo o resto, na maioria das vezes, quando nós olhamos para esse trecho, a nossa tendência é nos preocupar ou observar somente aquelas questões que nos causam dúvidas a respeito de que se nós precisamos cumprir ou não isso de forma literal. Então, nós nos preocupamos com isso. Pastor, se eu levar um tapa na cara, eu preciso virar o outro lado? Nós olhamos para isso, nós nos preocupamos com isso, mas diz para você que nós não olhamos muitas vezes aquilo que é principal em toda essa fala de Jesus, que é o verso de número 42. Quando nós entendemos, irmãos, de forma clara o verso 42, nós aprendemos que, na verdade, a mensagem de Jesus em todo esse trecho não é primeiramente e necessariamente a respeito daquele que quer nos fazer mal, é a respeito de nós mesmos. Nós quem? O crente, aquele que já entregou a sua vida a Jesus. Então, a mensagem descrita aqui por Jesus diz respeito a mim e diz respeito a você que já entregou a sua vida para Ele. Não do perverso, como Jesus diz lá em cima. A mensagem não é sobre ele. Nós aprendemos o que significa essa frase, não resistam ao perverso. Todo o restante aí fala sobre mim e também sobre você. E como que esse verso ele mostra isso? O verso de número 42, quando ele diz para que eu e você não venhamos voltar as costas, dar as costas para aquele que nos pede emprestado ou aquele que precisa de algo da nossa parte. Porque esse verso, irmãos, todos os outros também mostram a mesma coisa, mas nós não vemos isso quando olhamos para os outros. Nós só vimos aquilo que é literal ou não. Esse verso, ele nos mostra o seguinte: a forma como eu e você nos sentimos quando nós precisamos abrir mão de alguma coisa. A forma como eu e você pensamos quando é preciso dar, emprestar alguma coisa. E eu disse aqui, quase ninguém gosta de emprestar alguma coisa. Se for dinheiro, então, a gente tem um receio de emprestar esse negócio. Esse texto, ele evidencia isso. Quando o assunto é abrir mão, o ser humano, ele tem um certo receio. E aqui, esse texto todo, ele fala de honra, já aprendemos sobre isso. Esse texto aqui, ele fala de direitos, aprendemos sobre isso também no domingo passado. E hoje eu quero pensar com você acerca dos deveres e também de posses materiais.
Isso aqui são exemplos de Jesus mostrando que eu e você, quando o assunto é abrir mão, o que sobressai é o nosso ego. Não é a vontade de Deus, não é aquilo que Jesus quer de nós, é o nosso ego. Por quê, irmãos? Porque nós temos a natureza pecaminosa dentro de nós, desde quando o pecado entrou no mundo, em Gênesis capítulo 3. Daí para cá, e até enquanto esse mundo for mundo, nós teremos a má natureza, natureza pecaminosa. E Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, vai dizer: se nós pendemos para as coisas da carne, nós vamos colher os frutos da carne. Então, quando se trata da vontade de Deus, a primeira coisa que vem em todo ser humano, em especial no servo de Deus, infelizmente, é essa tendência para a carne. E o Senhor Jesus, Ele quer nos advertir exatamente sobre isso. Olha, quando você estiver diante da vontade de Deus para a sua vida, você deve pender para as coisas do Espírito. Como eu posso pender para as coisas do Espírito diante da vontade de Deus que me é exigida? Irmão, se você não mortificar o seu orgulho, o seu ego, você jamais vai conseguir fazer isso. Jamais. Então nós estamos conversando sobre isso. O que está em questão aqui é a mortificação do meu eu, do meu ego. E quando nós entendemos isso, nós estaremos colocando em prática toda a lei de Deus, estaremos colocando em prática também todas as bem-aventuranças de uma só vez. Eu convidei você a fazer um exercício. Enquanto nós vamos meditando nessas palavras, não há trecho aqui no Sermão do Monte inteiro que evidencia mais todas as bem-aventuranças de uma vez do que esse trecho aqui. Jesus nessas palavras consegue abrangir todas as bem-aventuranças, trazer todas elas ao nosso pensamento. Cumprindo estas palavras, abrir mão, mortificar o ego, você estará cumprindo também todas as bem-aventuranças. Então, continue nesse exercício. À medida que vamos meditando aqui, você vai lembrando aí qual bem-aventurança que faz parte disso, qual bem-aventurança Jesus está colocando em prática aqui, para que eu e você nós possamos andar sobre ela. O que Jesus quer nos mostrar em todo esse trecho? Nós estamos falando de vingança, de retaliação. Eu devo sim evitar tudo isso. Só vou conseguir se eu mortificar o meu ego. Devo sim agir com justiça para com os meus opressores. Só vou conseguir fazer isso se eu mortificar o meu ego. Irmão, se você prestar muito atenção, você vai ver que o seu ego, o seu eu, ele sempre sobressai nas questões difíceis da sua vida, nos momentos de conflito, nos momentos de adversidade, nos momentos onde alguém procura difamar você, procura diminuir você. O seu ego, ele sempre se sobressai. E quando o ego se sobressai, a única opção que nós temos é a retaliação, é a vingança. Por isso a palavra de Deus está nos ensinando como mortificar primeiro aquilo que nos causa algo de ruim, que é o nosso ego, para que assim nós possamos, livres, cumprir de forma saudável toda a palavra de Deus. Então, tudo isso que nós estamos vendo aí, da boca de Jesus, são exemplos de como negar a mim mesmo, são exemplos de como mortificar a minha carne, como mortificar o meu orgulho, e isso, irmãos, diante das mais variadas situações que a vida, ela nos proporciona. Então, diante disso, nós apresentamos aqui domingo passado duas ferramentas práticas de como você pode mortificar o seu ego. Primeiro, nós vimos que é sendo indiferente ao nosso eu. Sendo indiferente, aprendemos isso no verso 39, a questão do dar a outra face. É não se importando com aquilo que falam de você e também com aquilo que faz contra você. E o nosso maior exemplo aqui foi Paulo. Paulo chegou em um estado que é exigido de cada cristão, no seguinte: olha, para mim não faz diferença o que é que vocês falam de mim. Eu não importo se eu vou ser julgado por um tribunal humano.
eu não importo, porque nem eu mesmo me julgo. Quem me julga é o Senhor. Então eu estou diante dele vivendo a minha vida cristã. Paulo chegou nesse estado, não se importar. Você sabe muito bem, nas suas cartas, Paulo ele escreve uma lista de todos os seus sofrimentos. Nenhum momento você vê Paulo procurando agir de vingança, de retaliação para com seus opressores. O nosso maior exemplo foi Paulo. Segundo, nós aprendemos que nós só vamos conseguir mortificar o nosso ego se nós formos também indiferentes aos nossos próprios direitos. E direitos aqui nós falamos legais. O verso 40, Jesus usou aí um exemplo de uma lei que havia, onde era pedido em um julgamento a túnica, e ao cristão é exigido que também dê a capa. Jesus está falando aqui de direitos legais, e nós devemos estar dispostos até mesmo a abrir mão de um direito legal, se for necessário, ou se nós estamos buscando esse direito tão somente para nos alavancar de alguma forma, para alavancar o nosso ego de alguma forma, e principalmente, nós somos desafiados a abrir mão dos nossos direitos legais, pessoais, se nós estivermos usando disso para prejudicar uma outra pessoa. Aprendemos isso aqui também na palavra de Deus. Então, irmãos, hoje nós vamos continuar fazendo isso. Vamos continuar olhando para as palavras de Jesus, agora para o restante que falta, os 2 últimos versos, e vamos ver o que é que nós podemos aprender com o ensino do nosso Senhor Jesus. O terceiro ponto que eu quero falar com você sobre isso: você pode mortificar o seu ego quando você vai além das suas obrigações. É dessa forma que nós podemos mortificar o orgulho que há dentro de nós, indo além das nossas obrigações. Olhe para a sua Bíblia aí no verso de número 41. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele quantas? Quantas? 2 milhas. Irmãos, esse ponto aqui ele é muito importante para a vida do crente, porque eu disse para você que o próximo passo aqui seria que nós seríamos convidados até a abrir mão dos nossos deveres. E lá atrás eu perguntei, pastor, mas como assim abrir mão de um dever? E eu quero explicar para você em que instância é isso. Nós falamos no domingo passado que quando a questão é direito, nós não gostamos que mexam. Você não gosta que mexam em um direito seu. O dever é da mesma forma. Nós não gostamos que mexam nos nossos deveres. Agora, aqui tem uma certa diferença entre um e outro. Quando se fala em obrigação, quando se fala em algo que você precisa, deve fazer, irmãos, nós queremos fazer apenas o que é necessário, para que nós sejamos conhecidos e tidos como pessoas que cumprem os seus deveres. Nós não queremos ir além da nossa obrigação. E é exatamente isso que Jesus ele quer nos ensinar, quer nos mostrar. O crente, ele precisa também estar disposto a ir além daquilo que é exigido para que ele faça. E a palavra exigido aqui, esse termo, ele deve ficar de forma muito clara na sua mente, porque não é em outro contexto, não é uma sugestão para que você faça, não, é um dever. E quando o assunto é dever, nós não gostamos de ir além, não queremos fazer nada a mais que o nosso dever, que a nossa obrigação. Eu poderia citar vários exemplos para você, mas eu acredito que você já sabe do que eu estou falando. Em muitos lugares, na sua vida, você tem os seus afazeres. E muitas vezes você fica assim, muito irado até, ou até mesmo chateado, ou se sentindo lesado, quando pedem para você fazer algo além da sua obrigação. Um exemplo aqui muito raso, simples: no seu trabalho te pedem para ficar além do seu horário. É algo bom, irmãos, que alguém está te pedindo? De jeito nenhum.
Você trabalha das 6 às 6. Fulano, hoje você vai ter que ficar até 7, porque isso e você fica... A gente não gosta desse negócio. Pastor, o culto começa às 7 horas e termina 8h30. 8h35, já tem gente olhando para trás, mesmo sabendo que não tem um relógio ali. Aí tem irmãos olhando para lá agora. Porque a gente não gosta de ir além do nosso dever. A gente não gosta. E é nesse ponto a diferença que eu falei para você. Não é o meu dever, não é a minha obrigação fazer algo além daquilo que me é exigido. Não mexam nisso. Não me peçam para ir além, não me peçam para fazer algo a mais, porque eu já cumpri com o meu dever. E Jesus está dizendo para que eu e você, crente, nós precisamos andar a segunda milha. Agora vamos entender qual era o contexto que Jesus ele estava dizendo, quando ele disse essa questão do andar a segunda milha. O que é que o Senhor Jesus tinha em mente? E lembra da palavra exigido, você vai entender isso. O povo judeu ele tinha sido escravizado pelo Império Romano. O Império Romano chegou na Palestina, tomou toda a Palestina, toda a Judéia. O povo de Deus, de novo, se viu escravizado. Abre um parênteses aqui. Lá no Antigo Testamento, você conhece a história, está lendo sobre isso, o povo em cativeiro. O povo de Deus foi preso, oprimido, escravizado pelo Egito. Esse nome é familiar a você. Depois o povo passou a ser escravo do Império da Babilônia. E eu faço um convite para você, leia o livro de Apocalipse e veja como João, ele compara o anticristo. Ele vai usar o termo Babilônia. Por quê, irmãos? Nós entendemos, a partir das Escrituras Sagradas, que sempre na história da igreja, do povo de Deus, vai haver um sistema que vai escravizar o povo de Deus, sempre. No Antigo Testamento, o Egito, Babilônia. No Novo Testamento, o que é Império Romano? E hoje, qual seria o sistema que escraviza o povo de Deus? E toda a nação, todo o povo, até mesmo aqueles que não são de Deus, qual seria? Século XVIII para cá, nós poderíamos mencionar o iluminismo, algo chamado a iluminação que entrou no mundo, devastou o pensamento cristão, entrou na igreja, acabou. É por isso que você tem hoje teologia da prosperidade, é por isso que você tem hoje a teologia coaching, os pastores coachings, é só a teologia da prosperidade, já falei isso para você, transvestida, com uma nova roupagem, é a mesma coisa. E se você for buscar na história, você vai chegar no século XVIII, com o movimento, ou mais que isso, com o pensamento filosófico, que se chama a iluminação. Império Romano era quem estava dominando o povo de Deus. Qual é o império que está hoje sobre nós? Fecha parênteses. É nesse contexto que Jesus diz isso. Vamos voltar lá para o Império Romano. Vamos supor que eu sou um soldado do Império Romano. E o Lucas é um judeu, é um crente, é povo de Deus. Foi estabelecido por mais de 200 anos algo que se nomeou como Pax Romana. Quem aqui já ouviu falar nesse termo? Pax Romana. O que era a Pax Romana? Era uma paz que o Império Romano proporcionou para o povo de Deus, ou para aqueles que estavam sob o seu domínio. Como funcionava isso? É o seguinte: se você obedecer a nós, tudo irá bem com você. Se você fizer tudo aquilo que nós vamos decretar como lei, tudo ficará bem para você. Então era isso a Pax Romana. Muitas coisas boas foram feitas a partir disso, mas isso também foi uma porta, porque a igreja ela passou a ser crente, melhor dizendo, passou a ser uma conveniência.
porque agora ser crente significava ficar ao lado do Estado e não sofrer mais por causa com o Estado, ou as opressões do Estado. Então muita gente se converteu, primeiro porque o cristianismo era lei, e segundo porque era uma porta de regalias, você não mais seria atacado. Pax Romana. Agora, enquanto você estiver dentro dessa paz, tudo vai ficar bem. Mas no momento em que você fugir disso, aí a coisa vai ficar ruim. Uma dessas leis era o seguinte: eu sou um soldado romano, Lucas é um judeu. Não importa o que é que o Lucas estivesse fazendo, não importa para onde ele estivesse indo, se talvez o Lucas passaria com a família, passeando, talvez ele estava indo para o seu trabalho. Eu, soldado romano, poderia falar para o Lucas o seguinte: Lucas, pega essa bagagem aqui e leva para o sul, a caminho de 1 milha. E o Lucas tinha por obrigação parar aquilo que ele estava fazendo e obedecer, porque enquanto ele obedecesse, as coisas ficariam bem. Se ele descumprisse a ordem, aí a coisa ficaria ruim para ele. Então, esse passo ou espaço de 1 milha significaria dizer cerca de 1,5 quilômetro, especificamente dizendo 1,6 km. Agora olha só que coisa interessante, irmãos. O soldado romano, eu no caso, jamais poderia pedir para o Lucas levar essa bagagem por todo o período necessário. Eu teria que designar para ele somente 1 milha. Por quê? Afinal de contas, nós estamos debaixo de uma paz. É ou não é verdade? Que as coisas têm que ficar bom para todo mundo. Eu não posso tirar o Lucas de todo o seu afazer, porque senão eu não vou estar impondo sobre ele ou dando para ele uma paz. Eu vou estar sendo um tirano sobre ele. Então, a mercadoria precisava andar cerca de 5 milhas, quase 5.000 quilômetros, ou mais um pouco disso. Eu não poderia falar para o Lucas carregar por todas as 5 milhas. Eu viraria para ele e falaria: Lucas, leva 1 milha. E depois eu pediria outro judeu e ele levaria por mais 1. E assim até a mercadoria chegar ao seu devido lugar. Então, irmãos, é diante disso que Jesus ele diz essas palavras: andar a 2ª milha. O Lucas jamais teria escolha. Ele não poderia falar: não posso porque eu estou indo trabalhar, não posso porque eu estou passeando com a minha família. Não, ele teria que andar cerca de 1,5 km, carregando essa mercadoria e lá deixar no lugar, porque lá outro soldado romano iria pedir para outra pessoa levar até a mercadoria chegar ao seu local. Era isso que Jesus tinha em mente quando olhou para os seus discípulos em cima daquele bendito monte e disse: você precisa estar disposto a andar a 2ª milha. É como que se o Lucas então chegasse lá ao final de 1 milha e dissesse para o outro soldado: pode deixar que eu vou levar mais 1, pode deixar que a próxima milha é comigo, não precisa pedir outro para levar, eu mesmo levo. Irmãos, olha só o que é que Jesus está pedindo para mim e para você. Agora, irmãos, qual é o ponto aqui mais prático, mais perto de nós? Essa questão, ela pode ser aplicado a muitas situações nas nossas vidas. Muitas. Mas olha só que coisa interessante. Eu quero usar somente uma, e eu creio com toda a minha alma que isso aqui é o ponto de partida para tudo mais que Jesus exige de mim e de você com essas palavras aqui, que é a questão de fazer com boa vontade. Porque, pense comigo, é exigido para você caminhar 1 milha a mais, fazer algo a mais, ir além das suas obrigações. Você jamais vai conseguir fazer isso se você não consegue fazer aquilo que é dever seu, obrigação sua, de boa vontade, que é o que acontece com a maioria de nós.
Irmãos, nós não gostamos de fazer nem aquilo que é dever nosso, principalmente fazer algo a mais que nos é exigido. Quanto mais fazer algo a mais que nos é exigido. Então, está envolvido aqui no andar a segunda milha, primeira coisa, fazer aquilo que é dever com boa vontade. Quer ver como Jesus ele mostra isso? Esse exemplo que eu falei para você, ele deveria ser feito debaixo dessa boa vontade. O Lucas, o judeu, não poderia reclamar. Não poderia reclamar. Por que ele não podia reclamar? Porque ele sabia, ele deveria ter a consciência de que ele estava debaixo de uma paz. Então isso aqui deve ser feito em harmonia, de bom ânimo, de bom coração. E você quer ver um outro motivo pelo qual parte do princípio de fazer com boa vontade aquilo que é dever nosso? Toda a Bíblia Sagrada, ela condena a murmuração. Já falei para você o que significa isso no termo hebraico, zumbido de grilo. Quando eu e você murmuramos, é como se Deus estivesse ouvindo vários grilos no pé do ouvido dele. Irmão, você gosta de ouvir? Você está deitado à noite, tudo escuro, um silêncio. Aí você começa a ouvir o quê? E qual é o pior? Você não sabe de onde é que está vindo. Isso é que mata a gente, não é nem o barulho, irmão. É não saber onde é que está esse trem para a gente matar esse grilo, não é verdade? É dessa forma que Deus ouve os nossos murmúrios. E eu não preciso citar, é só você passear pela palavra de Deus, você vai ver a Bíblia Sagrada exigindo que você faça as coisas com quê? Bom ânimo, bom ânimo. Então, eu preciso partir desse ponto. Se aquilo que é dever meu, eu não consigo fazer de bom grado, de bom coração, com boa vontade, irmão, não adianta pedir para você ficar mais tarde, não adianta pedir para você ir além da sua obrigação, você não vai conseguir fazer. Talvez você faça em campos ou termos práticos, tá bom, eu fico até mais tarde, mas fica carrancudo, fica reclamando, fica murmurando, e principalmente você fica falando para você mesmo o seguinte: não era para eu estar fazendo isso, não é dever meu, já cumpri o meu horário. Egoísmo, é isso que brota de mim e de você, quando a questão do dever está sobre nós, e principalmente, irmãos, quando a questão de ir além do nosso dever, além das nossas obrigações, está sobre nós. Como eu falei, dificilmente um judeu seria solicitado para andar todo o caminho. Então o que se esperava dele é que fizesse aquele caminho de 1 milha, de bom coração, em paz. Isso é exigido de mim e de você. Como falei, poderia citar vários aspectos das nossas vidas. Por exemplo, irmãos, as leis que estão aí, as leis de impostos que são impostas sobre nós. Você tem a opção de não pagar imposto? Fala a verdade. Não. E na maioria deles nós temos a nítida sensação que nós estamos sendo o quê? Extorquidos. É ou não é verdade? Eu não conhecia algo chamado imposto de renda. Eu falei, eu nunca vou pagar esse negócio. Doce ilusão. Hoje, ano após ano, eu preciso preencher um documento. E olha que eu estou falando de algo muito pequeno, irmão. Quem é comerciante aqui, a coisa é muito mais feia, não é, irmãos? Porque esse negócio, e a gente sabe que a gente está sendo extorquido. Não precisava disso tudo. Você vê os nossos impostos com relação a outros países, não tem condição um negócio desse. E as coisas nunca melhoram, ou não é verdade? Você paga o IPVA do seu carro, não deveria pagar. Por quê? Porque o Estado não quer que você seja dono da sua propriedade, vai pagar o resto da vida. Aí tem uma ilusão lá que é, depois de 10 anos, o seu veículo passa a ser isento. É verdade, irmão? Você paga lá um seguro, mas você paga o resto da sua vida. Algo que você comprou, pagou com seu dinheiro suado. E a gente sabe que a gente está sendo extorquido. Não gostamos.
Não gostamos. Temos opção? Sim ou não? E qual é a questão principal? A palavra de Deus diz que eu preciso fazer isso com boa vontade. Aí que está o nó. Aí você tem que ser muito crente, irmão, para olhar para o IPVA, o meu é em novembro, R$ 1.400 que eu já soube que subiu. E falar assim, poxa, podia comprar tudo de livro, não é? Podia comprar tudo de, sei lá, mas não. Tem que pagar um único documento, um pedaço de papel. Eu vi uma figurinha essa semana, né? Eu gosto de ver essas figurinhas aí, faz a gente rir. Uma amiga nossa postou assim, era um cachorro no telemarketing. Aí o cachorro estava assim com o microfone igual esse meu, né? Falando, aí a pessoa lá perguntando, né? Como que eu faço para não pagar esse boleto? Aí o cachorro, já experimentou comer ele? Porque é o que o cachorro faz com as contas nossas, né? Acha o trem no chão, come tudo. Já experimentou mastigar ele? Não adianta. Vai emitir uma segunda via, você vai ter que pagar esse negócio. Irmão, nós não gostamos de cumprir com os nossos deveres. Não gostamos. Leis de trânsito, piorou. Aí eu confesso o meu pecado, irmão. Não consigo dirigir em interior. Porque eu dirijo em Goiânia e lá a coisa é feia, então você tem que andar o mais certo possível. Mas você chega no interior, parece que, não, esse negócio não é para mim não. Lei de trânsito, não. O cara bota uma placa de proibido estacionar, o fulano tem a coragem de estacionar debaixo da placa. E argumentar com o guarda de trânsito ainda. Argumentar o quê? Seu carro está debaixo da placa. Leis, irmãos, a gente não gosta desse negócio. Obrigação, dever. Você sabe do que é que eu estou falando? Muitas vezes nós temos a tendência de procurar, de alguma forma, fugir dos cumprimentos das leis. Muitas vezes nós procuramos fazer isso. Seja um imposto que nós precisamos pagar, nós sabemos que não temos escolha, mas existem algumas maneiras de fugir desse negócio. E muitos de nós fazemos isso. Infelizmente, qual é o motivo que a gente usa? Isso é injusto. Ou eu não deveria pagar isso. Ou não deveria ser tão exorbitante dessa forma. E nós usamos isso como justificativa para burlar o sistema e fugir dos nossos deveres, das nossas obrigações. Irmão, eu trabalhei numa firma, poderia contar exemplos e exemplos para você de sonegação de imposto, de falcatruas feitas para fugir do dever. Deixa eu contar uma para você, eu estou bom para contar a história hoje. Chegou, eu cuidava da parte de assistência lá, acho até que eu já contei esse negócio aqui, mas vamos lá. Eu prego todo domingo, né? Então não tem jeito, alguma coisa vai repetir. Eu cuidava da parte de assistência da loja, de instrumento, e chegou para mim, eu mandei 2 instrumentos muito caros para o conserto, e depois de 15 dias, eu recebi de volta essa mercadoria. E a nota estava lá, retorno de conserto. Cheguei no meu patrão, falei, chegou aqui a mercadoria, tá bom, coloca no expositor para vender, tá tudo certinho? Eu falei, tá, já testei os equipamentos, já tá tudo certinho, beleza. Depois de 10 dias, chegou de novo a mesma mercadoria e a mesma nota, retorno de conserto. E eu falei, alguém lá em São Paulo errou. Mandaram esse negócio 2 vezes. Qual que era o nosso dever? Vocês mandaram duplicidade aqui. Pede a transportadora para coletar esse negócio. Quando eu chego no meu patrão, o que é que eu ouço? Coloca lá no expositor. Se eles ligarem atrás, a gente devolve. Irmão, a gente não consegue nem cumprir com as nossas obrigações, coisas simples, coisa que mexe até mesmo com o nosso caráter, a gente não consegue, a gente caça formas e maneiras de fugir desse negócio. Qual é a desculpa? Isso é injusto, ou até mesmo não vejo necessidade disso, então eu não pago. É dever, tá, mas eu não vejo necessidade disso, então eu fujo. Como, irmãos, que eu quero obedecer à palavra de Deus quando diz, você deve estar disposto a andar a 2ª milha, a ir além, quando necessário, quando você for capaz de assim fazer, quando você tiver condições de assim fazer. Veja quão grande é o desafio
que o nosso Senhor Jesus está impondo sobre as nossas vidas. E talvez você ainda não fez a ligação do contexto que eu mostrei para você. O povo estava sendo o quê? Escravizado. O povo estava sofrendo injustiças. Mesmo assim deveria fazer. Mesmo assim foi esse o exemplo que Jesus usou para falar que eu e você nós precisamos andar a segunda milha. Sabe qual é a grande questão, irmãos? Quando o assunto é se doar, quando a nossa questão é abrir mão, é ir além, é como que se o nosso ego ele dissesse: para quê? Para que se prejudicar por causa disso? Por que você vai abrir mão para fazer isso? Ego, orgulho. Nós devemos mortificar isso. Aí tem uma observação que eu quero fazer dentro disso, que é o seguinte: pastor, então eu devo ficar refém de todas as leis que a gente sabe que são injustas ao nosso olhar, ao nosso julgamento, para o resto da minha vida? Eu creio que não. Mas, irmãos, a grande questão é o seguinte: existem formas legais de você procurar mudar isso, usando a sua indignação de forma legal. E talvez isso aqui pode ser algo muito distante para muitos, como por exemplo, uma dessas coisas é até mesmo para mim. Mas a primeira coisa não é distante para nenhum de nós. Pastor, como eu posso fazer para mudar isso? Irmão, não adianta. A primeira arma que você tem é a oração. É a primeira. Não é ficando indignado e procurando agir contra isso, porque você sabe, muitas vezes sabe mesmo que é injusto. Não é assim. A oração é uma ferramenta que nós podemos usar. Ou seja, nós devemos orar pelos nossos governantes. Pastor, mas esse negócio de orar por um prefeito, por um presidente, por um senador, parece algo assim que não... Sabe qual é o problema disso? É que você acha a mesma coisa quando você precisa orar por um enfermo. Você acha a mesma coisa quando você precisa orar por qualquer outra situação da sua vida ou da vida do seu irmão. Você já pensou se o seu irmão não pudesse ter a certeza de contar com a fé? E nós lemos aqui hoje que, no contexto de Tiago, ali usando os pastores, mas irmãos, o texto que nós lemos hoje aqui pela manhã fala que por causa da fé daquele que está orando, os seus pecados serão perdoados. Olha que coisa séria. Isso me ensina que eu devo contar com a fé que você tem quando você ora por mim. Olha que sério esse negócio. Agora, já pensou se a gente trata tudo isso de forma banal? Ah não, o irmão está orando, mas eu nem acredito nisso. Então, nós devemos orar pelas nossas autoridades. Pastor, esse povo que está aí não tem jeito, está certo. Ore então pelas autoridades futuras. Ore por aqueles que você nem sabe que estão aí querendo assumir o poder. Ore por eles, coloque eles diante do Senhor em oração. Ore pela nossa prefeita, pelos nossos vereadores. Ore. Se você acha algo injusto, coloque isso diante do Senhor e peça ao Senhor para que mude, faça um milagre. Por que não? A gente acredita em muitos milagres, não é verdade? Por que a gente não acredita que o Senhor pode mudar todo um sistema? Então, faça isso. A outra forma, e aqui eu disse que seria muito distante para muitos, mas para outros não, é se envolvendo de forma legal. Já ouviu aquela fala assim? Seja a mudança que você quer que aconteça. Já ouviu esse negócio? Então adianta o quê? A gente ficar reclamando da nossa política, dos nossos governantes, e não procurar fazer alguma coisa no campo prático para mudar isso. Talvez para mim, que já sou velho demais, né, entrar numa política é algo, mas para quem é jovem aí não. Por que eu não peço ao Senhor que, por exemplo, um filho meu, um sobrinho meu, alguém mais jovem, crente de verdade, entre lá nesse negócio para poder mudar?
Mas não, a gente não quer isso, porque a gente sempre vai prezar pela não corrupção dos nossos. Pastor que entra na política, uma hora ou outra vai se corromper, pode até ser, mas a nossa esperança não deve ser essa, não deve ser essa. Então, irmãos, nós precisamos fazer alguma coisa. No mínimo você deve votar com consciência. Pronto, começa por aí. Como que vota com consciência? Conhecendo, não tem outro jeito. Nunca votei para um presidente, nunca tive curiosidade de ir lá conhecer nenhum deles, nunca votei. Tem outras coisas que envolvem, meu título está lá em Britânia até hoje, nunca transferi e tal, quero fazer isso, agora não dá mais eu acho, mas enfim, irmãos, nós queremos mudanças em qualquer área das nossas vidas, nós precisamos primeiro nos dispor a fazer alguma coisa, não é nos indignando e usando de retaliação contra isso, ou contra aquilo. Isso não é exigido de mim, de você, pelo nosso Senhor Jesus. O que é exigido de mim, de você? Primeiro, cumpra o seu dever com boa vontade, com boa vontade. Irmão, você vai ver que as coisas vão mudar, quando você passar a fazer aquilo que você precisa fazer com bom coração. E isso vai ajudar tanto você, quanto mais outras pessoas, quanto mais aqueles que talvez dependem ou participam disso que você faz. Boa vontade. Nós não vamos conseguir ir além daquilo que é exigido, se primeiro eu não me prontificar a fazer com boa vontade. Segunda coisa e última que o nosso Senhor Jesus ele espera de mim, de você, é que nós possamos olhar além de nós mesmos. O verso 42, que é o verso que mostra toda a questão do ego, ele está se referindo a coisas materiais. Nós já falamos de honra, já falamos de direitos, já falamos de deveres. E agora Jesus aqui, ele usa o exemplo de coisas materiais. E esse último aí, irmãos, como falei, se a gente não começa por ele, porque é esse verso que mostra como nós nos sentimos ao estarmos diante de uma situação de abrir mão. Se eu não começar a olhar para aquilo que eu tenho, para aquilo que eu possuo, para aquilo que eu alcancei durante toda a minha vida, com o suor do meu trabalho, honestamente, se eu não conseguir olhar para isso com despreendimento, esquece todo o restante, esquece. Porque a gente não vai conseguir cumprir nada do que está para trás aqui, absolutamente nada. Jesus, ele quer também mostrar essa questão do material e, principalmente falando, da necessidade. Crente olha além dele mesmo, é assim que funciona. Nós não estamos aqui para olhar para nós, para as nossas necessidades em primeiro lugar. O crente, ele usa de compaixão, de benevolência, para com o outro. Veja só, se eu olhar para esse exemplo aqui e relacionar ele apenas com questões materiais, nós estamos até diminuindo todo o ensinamento de Jesus, porque aqui Jesus fala de toda necessidade, seja qual for. E olha só que coisa interessante, aí ele fala do dar e fala também do emprestar, ou seja, aquilo que é seu pode servir o próximo dessas duas formas. Você pode abrir mão disso por um tempo limitado, ou você pode abrir mão disso pelo resto da sua vida. E seja isso coisa material ou não, é exigido de mim, de você. Então Jesus quer nos mostrar aqui que eu não posso ter esse sentimento egoísta de olhar para aquilo que eu tenho e ver como isso, não, isso aqui é meu. Por que que é seu? Porque eu que consegui, eu que corri atrás, eu que fui lá, esforcei, trabalhei, enfim. Jesus quer tirar de mim, de você, esse sentimento egoísta. Irmãos, existem muitas pessoas ao nosso redor que precisa da nossa doação, do nosso se doar. Muitas pessoas precisam disso. E nós precisamos fazer o quê? Ficar atentos
como o próprio Jesus disse contando a parábola do bom samaritano. O crente deve ficar atento, o crente deve andar nas ruas atento àquilo que ele pode servir, ser útil para com a vida de alguém. Agora, um ponto interessante dentro disso, existem muitas pessoas, irmãos, que já decidiram viver pedindo a outras pessoas. A pessoa já tem um livro do Iago Martins, eu esqueci o título do livro, A Máfia dos Mendigos. Ele foi para as ruas de Fortaleza, é um pastor, um ano inteiro dormir com mendigos, para conhecer, e escreveu um livro chamado A Máfia dos Mendigos. E é assustador o que ele diz no livro e nas suas palestras, quando fala sobre isso. Muitas pessoas já decidiram viver ali pedindo, não precisam disso, têm condições, mas decidiram viver dessa forma. Jesus não está falando desse tipo de gente. Tem muita gente que usa da bondade alheia para extorquir, para não trabalhar, para não se esforçar, para não arrumar um emprego. Não é desse tipo de gente que Jesus está falando. Abra sua Bíblia aí, vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10. Paulo escreve de forma muito severa a essas pessoas que já decidiram, por motivo ou por outro, ser pedintes profissionais. Olha só que coisa. E esses também que decidiram usar da bondade alheia para não trabalhar, não se esforçar para conseguir também as coisas. 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 10, o contexto é que Jesus estava voltando na mente dele, Jesus iria voltar há poucos dias, talvez amanhã, e muitos disseram o seguinte: não, então a gente não precisa trabalhar, então a gente não precisa fazer mais nada da vida, porque Jesus está voltando mesmo, então que sentido faz eu me esforçar, trabalhar? Era isso que a igreja estava passando. Aí o que o Paulo escreve? De forma muito séria: porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isso. Ou seja, nós entendemos aqui que não é a primeira vez que Paulo fala isso. Quando Paulo estava lá, de púlpito, Paulo pregou sobre isso, ensinou a igreja sobre isso. Ele então diz agora em carta: se alguém não quer trabalhar, também o quê? É simples assim, irmãos. Simples assim. Ah, pastor, mas olha do que Jesus está falando, olha do que Paulo está falando. De pessoas que já decidiram viver às custas de outras pessoas, não por necessidade, mas por qualquer outro motivo. Então, não é porque Jesus vai voltar e você está esperando isso, que você deve viver e depender tão somente dos outros. Não, trabalhe, arruma um emprego. Então, irmãos, o nosso desafio continua sendo gigantesco, mesmo diante disso. Porque as palavras de Jesus lá no verso 42 é o seguinte: dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. O que Jesus está falando aqui? Sabendo de tudo isso, o nosso pensamento deve ser o quê? Rapaz, será que esse cara está precisando de verdade? E na dúvida, irmão, dê. Na dúvida, abençoe. Se você não tem como saber se a pessoa está precisando ou não, abençoe, dê. Não é mais com você. Você já fez o quê? Já cumpriu com a palavra de Deus, agora é com ele. Tinha um pastor que era pastor lá em Goiânia, na PIB. Ele não era pastor, presidente da igreja, mas ele era lá de lá e tal. E um dia chegou para ele um pedinte lá, e meu tio era secretário na época, e falou: tem um rapaz aí querendo pedir aí e tal. E o pastor falou: deixa ele entrar. E o pastor sentou com ele lá: o que é? Ele falou: não, eu quero um dinheiro aí para mim fazer isso e aquilo e tal. E o pastor falou assim: eu vou te dar do meu dinheiro, mas é o seguinte, esse dinheiro aqui, você tem que saber que você está tirando da boca dos meus filhos.
Você está tirando de um pai de família que trabalha, que se esforça semana após semana. Eu vou te dar. E se esse dinheiro não for para aquilo que você está pedindo, eu vou falar com o Senhor e você vai se ver com Ele. Aí o cara falou: pastor, Deus abençoe, não quero não. Faça isso, faça isso, faça isso. Muitas vezes, muitos pedem dinheiro para a igreja. Irmão, você não sabe a luta que eu tenho, mas eu preciso falar não. Muitas vezes. Agora, qual que é a palavra de Jesus? Na dúvida, dê. Você pode? Dê. Para você não vai fazer falta? Abençoe. Não é mais com você. Agora, se você sabe, claro que não precisa. Claro que não precisa. Não tem como você ajudar alguém a manter um vício, por exemplo. Não tem como você ajudar alguém a ser um parasita o resto da vida. Não tem como. Não é disso que a palavra de Deus está exigindo. Então, irmãos, a questão é essa. Na dúvida, abençoe. Abençoe. E qual é o ponto aqui? Vamos voltar a algo que Jesus já nos ensinou lá no passado. O que está em jogo é as nossas intenções. É as nossas intenções. Jesus está trabalhando com o nosso interior. Ele quer ver se diante daquele pedido de ajuda, você está realmente procurando ver a necessidade ou não. Por isso, dê a quem lhe pede e não volte as costas para quem quer que seja. Jesus quer ver o nosso ego, se é isso que nós estamos colocando em primeiro lugar. Deus sabe, se nós estamos dizendo não para uma pessoa, você tem só 3 motivos pelo qual você pode dizer não. Primeiro, por saber que aquilo não é para aquilo, e você diz não com toda razão. Segundo, porque você não quer ajudar. Terceiro, porque você não pode ajudar. Por que que você fala tanto não àqueles que te pedem? Deus sabe porque você também sabe. Então, mesmo com riscos de estarmos ajudando alguém que não está precisando, se você não sabe e pode, dê a quem lhe pede. Então, irmãos, dar a quem te pede significa isso, olhar além de você mesmo, além de você mesmo. O desafio é grande, como eu sempre falei para vocês aqui, quanto mais fundo nós vamos na Bíblia Sagrada, mais o cinto aperta, mais o cinto aperta. E nós precisamos olhar para a palavra de Deus com clareza, com honestidade, dizer, é isso, não tem como eu fugir disso. E se eu procuro fugir, você já sabe que é o ego trabalhando dentro de você. Então, irmãos, o nosso ego, ele luta contra tudo isso que nós aprendemos aqui nesse trecho. O nosso ego, ele quer que nós nos importemos com a nossa imagem, com o nosso eu, com a nossa aparência, com aquilo que falam e fazem a nosso respeito. O nosso ego quer que importemos com isso. Nosso ego, ele quer que nós importemos com os nossos direitos, não mexam naquilo que é direito meu. Ele quer isso. O nosso ego, ele quer que nós sejamos limitados aos nossos deveres e principalmente quer que façamos isso de forma totalmente carrancuda, contrariado em cumprir os nossos deveres. O ego quer isso. E o nosso ego, ele quer que nós olhemos para nós mesmos, sempre. A grande pergunta que o ego faz é essa: por que você vai se prejudicar por causa do outro? Você não lutou tanto para conseguir isso? Por que você vai abrir mão disso assim? É isso que o ego aflora dentro de nós. Uma boa forma de evitarmos o ego é fazendo o contrário daquilo que ele exige de nós, daquilo que ele brota dentro de nós. E sobre isso nós aprendemos ao longo aí de 3 domingos, necessariamente. E eu quero dar uma só aplicação para você mortificar o seu ego, e talvez seja a forma
inicial. Olhe para Jesus, sempre. Por quê? Nele nós temos o exemplo de alguém que sequer usou do ego, sequer. Jesus não é exemplo para nós de como mortificar o ego, porque Jesus não precisou fazer isso. Jesus é exemplo para nós de uma pessoa que sequer teve isso. Agora, se eu não olhar para ele, não tem como, irmãos. Eu preciso olhar para tudo aquilo que Jesus fez, porque tudo que ele fez, mesmo sem ego, foi por causa de outras pessoas, não foi por si próprio, não foi. A Bíblia fala que ele deixou a sua glória, a Bíblia fala que ele se juntou a nós, seres humanos, e melhor, a Bíblia fala que ele se igualou aos seres humanos, ele foi gente como a gente, ainda como Deus, e a Bíblia fala também que ele não ousou ser igual a Deus, a Bíblia fala que ele morreu. Agora, nada disso foi por ele, nada disso foi por ele, foi porque obediência a Deus, por causa de nós, por causa de mim e de você. Então, se você olhar para Jesus, diante de uma situação onde o seu ego está aflorando, uma discussão, uma possível retaliação, eu tenho certeza que você vai conseguir mortificar o seu ego, certeza. Agora, qual é a questão aqui? Nós não podemos mortificar o nosso ego se não for através de Jesus. Por isso que eu disse que é a forma inicial, é só através de Jesus, porque a Bíblia fala que eu e você, nós somos feituras de Deus em Cristo Jesus. Irmão, se você passear por todo o Novo Testamento, você vai ver que você foi gerado em Cristo Jesus. A Bíblia fala que nós somos uma continuação daquilo que ele foi aqui nessa terra. Ou seja, ele é o nosso espelho e nós agimos através e por causa dele. É assim que a Bíblia coloca eu e você no mundo. Ele é o primogênito de muitos irmãos. Olha só que coisa interessante. Jesus é o nosso irmão mais velho e nós vamos imitando, seguindo os passos dele. Fomos gerados nele. Agora, quer ver um texto curioso? 2 Coríntios 5, verso 14 e 15, vai dizer que nós não vivemos mais para nós mesmos. Nós vivemos para aquele que morreu por nós. É assim que funciona. Vamos ler juntos, abra a sua Bíblia, 2 Coríntios 5, 17, e a gente encerra aqui. E você vai ver que se não for através de Jesus, não tem como mortificar o ego, não tem como. Não tem como abandonar o orgulho, não tem como. 2 Coríntios 5, o verso 17. Amém? Vamos ler todos juntos? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Qual é a forma de você viver o nova criatura? É estando em quem? Só. É só através dele e a partir dele que nós vamos conseguir. Então, irmãos, no nome de Jesus, eu desejo que você conheça Jesus, para que você possa seguir os passos dele e, seguindo os passos dele, deixar para trás o seu eu, olhar para tudo que ele fez, olhar para tudo que ele foi, tudo que ele falou, e que você possa seguir, obedecer, fazer de igual modo. Na totalidade, já falamos, nós não vamos conseguir, mas se você procurar caminhar na direção dos passos de Jesus, eu tenho certeza que nas mais variadas situações da sua vida, onde você perceber que na próxima fala sua, o seu ego estará envolvido, ou na próxima atitude sua, o seu ego estará envolvido, você vai conseguir mortificar isso.
e vai mudar a sua fala, vai mudar a sua forma de agir. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer isso. Mas, repito, só estando em Jesus, só estando em Jesus. Amém?